A água do rio subterrâneo era tão fria que eu já não sentia as pontas dos meus dedos há pelo menos 1 hora. Meus braços moviam-se num ritmo mecânico, esfregando o tecido grosso das túnicas dos guardas contra as pedras ásperas da margem. Esfregar, torcer, enxaguar. O som da água corrente ecoava pelas paredes de pedra úmida das masmorras, competindo apenas com o gotejar incessante do teto, e, ocasionalmente, o som que fazia meu estômago revirar, o tilintar de correntes vindo das celas mais profundas. Parei por um segundo, a respiração formando uma nuvem branca no ar gelado, e olhei para a escuridão do corredor à minha direita. Kael estava lá, meu irmãozinho, apenas 12 anos, e já marcado para as minas de sal. Eu podia fechar os olhos e ver o rosto dele, magro e sujo de fuligem, os olhos grandes demais para o rosto encovado. Se eu não conseguisse as moedas para a taxa de proteção até a lua cheia, ele seria vendido. E nas minas de sal, um humano não dura 6 meses. A pele racha, os pulmões petrificam. É uma sentença de morte lenta e dolorosa. O som de botas pesadas se aproximando me fez baixar a cabeça imediatamente. O instinto de sobrevivência de uma serva, tornar-se invisível. Se você é pequeno, quieto e insignificante, os predadores talvez passem direto. 2 guardas pararam a alguns metros, acendendo tochas que chisparam, lançando sombras dançantes na parede. O cheiro deles chegou antes das palavras. Cerveja azeda, suor velho e tabaco barato. Você viu o decreto no pátio? Um deles grunhiu, a voz rouca ecoando. O rei Alfa finalmente cedeu. O conselho estava pressionando. Ele precisa de uma rainha antes do solstício, ou a magia da terra começa a enfraquecer. Uma rainha. O outro riu, um som feio e gargalhado. Ele precisa de carne fresca, isso sim. Chamaram de o torneio da rainha, mas todos sabem o que é. Um matadouro. Meus ouvidos se aguçaram, embora eu continuasse esfregando o tecido com mais força, fingindo que não existiam. Qualquer fêmea pode se inscrever? O primeiro perguntou. Qualquer uma. Nobre, guerreira, até escória, se tiver coragem. O prêmio para a vencedora é a coroa, mas para qualquer uma que sobreviva à primeira fase, o rei concede um desejo real. Imunidade, terras, ouro. O tecido escorregou das minhas mãos, afundando na água gelada. Um desejo real. Meu coração falhou uma batida, depois disparou, batendo contra minhas costelas como um pássaro preso. Um desejo real poderia comprar a liberdade de Kael. Poderia comprar nossa saída deste reino maldito, para longe dos alfas, para longe das minas. Imbecis! O guarda cuspiu no chão, perto da minha bacia. Nenhuma mulher sobreviveu ao desafio do rei Gregori. Dizem que a última noiva que tentou impressioná-lo saiu do salão do trono chorando sangue. Ele não quer uma esposa. Ele quer uma desculpa para continuar sozinho com suas guerras. É um convite para a morte. Eles se afastaram, as risadas desaparecendo corredor afora. Fiquei ali, com as mãos mergulhadas na água congelante, mas sentindo um calor estranho e perigoso subir pelo meu pescoço. Eles diziam que era um convite para o amor, ou para a morte. Mas enquanto eu olhava para a escuridão onde meu irmão dormia acorrentado, eu sabia a verdade. A morte era uma possibilidade, sim. Mas ver Kael definhar nas minas era uma certeza. A morte rápida nas garras de um monstro era melhor do que a morte lenta da desesperança. Limpei as mãos no meu vestido de lã puída. Era cinza, manchado e remendado em 3 lugares diferentes. Eu não tinha armadura. Não tinha garras. Não tinha o poder da transformação. Eu era apenas Laia, a lavadeira que conhecia cada erva que crescia nas frestas do castelo e cada túnel que os ratos usavam. Mas ratos sobrevivem onde lobos morrem de fome. Levantei-me, minhas pernas tremendo não de frio, mas de uma determinação aterrorizante. Eu ia entrar na cova do lobo. O grande salão cheirava a cera derretida, carne assada e, acima de tudo, a poder. O ar vibrava com a presença de dezenas de alfas e betas reunidos. Assim que cruzei o limiar gigantesco, senti o peso daquele lugar. Era como entrar num forno, mas um forno feito de olhares de desprezo e testosterona. O chão de pedra polida refletia as chamas de 1000 velas suspensas em candelabros de ferro negro. E lá estavam elas,
As candidatas. Engoli em seco, sentindo-me encolher dentro da minha própria pele. Havia pelo menos 20 mulheres ali, todas altas, esculturais, emanando a força bruta de suas linhagens. Vi armaduras de couro batido com insígnias de clãs poderosos, espadas com punhos de joias, capas de pele de urso. Elas conversavam entre si com sorrisos predadores, avaliando a competição como quem avalia gado. Eu apertei minha bolsa de couro velha contra o peito. Dentro dela, não havia armas, apenas alguns frascos de vidro com extratos de plantas e um pequeno canivete enferrujado que eu usava para colher raízes. Eu devia parecer uma piada. Uma mancha de sujeira num tapete de seda. Avancei para a mesa de inscrição. O escriba, um homem idoso com óculos na ponta do nariz, nem sequer levantou os olhos. Nome e clã, ele resmungou, a pena pairando sobre o pergaminho. Laia. Minha voz saiu rouca. Limpei a garganta e tentei de novo, mais firme. Apenas Laia. Sem clã. O escriba parou. O silêncio se espalhou ao meu redor como uma onda, partindo das pessoas mais próximas e se alastrando até que todo o canto do salão estivesse quieto. Uma risada cortou o ar. Alta, cristalina e cruel. Virei a cabeça. Lady Margaret estava a poucos metros, cercada por um séquito de admiradores. Ela era deslumbrante e terrível. Cabelos loiros que pareciam ouro fiado, uma armadura prateada que abraçava curvas perigosas e olhos azuis que me olhavam como se eu fosse um inseto que ela acabara de pisar. Olhem para isso, ela disse, a voz projetada para que todos ouvissem. O rei deve estar desesperado, mas não sabia que aceitaríamos as sobras da cozinha. O que você vai fazer, ratinha? Lavar o rei até a morte? A multidão explodiu em gargalhadas. Senti meu rosto queimar, a vergonha subindo quente e dolorosa. Ao lado de Margarete, um homem alto, com cabelos grisalhos e um olhar de víbora, sorriu. Lord Robert, o pai dela e conselheiro do rei. Ele me olhou com um nojo tão profundo que me fez querer recuar. Tirem essa coisa daqui, Lord Robert ordenou aos guardas, abanando a mão como se espantasse uma mosca. É um insulto ao trono. 2 guardas deram um passo à frente, suas mãos indo para as espadas. Eu não me movi. Meus pés pareciam ter criado raízes no chão de pedra. Eu não podia voltar. Kyle. Eu tinha que lembrar de Kyle. O edital dizia qualquer mulher. Eu disse, minha voz tremendo levemente, mas audível. Não dizia qualquer mulher nobre. Lord Robert fechou a cara, dando um passo ameaçador na minha direção. Você ousa citar as leis para mim, sua pequena? De repente o ar mudou. Não foi um som. Foi uma pressão. Como se a gravidade no salão tivesse triplicado num piscar de olhos. O riso morreu nas gargantas. Os guardas paralisaram. O cheiro de ozônio, floresta antiga e sangue fresco inundou o ambiente, tão forte que senti o gosto metálico na boca. Todos os olhares se voltaram para o topo da escadaria de pedra negra ao fundo do salão. Ele estava lá. Rei Gregory, o alfa da guerra. Eu nunca o tinha visto de perto. As moedas com o rosto dele não faziam justiça ao terror que ele inspirava pessoalmente. Ele era imenso. Ombros largos que pareciam carregar o peso de montanhas. Vestidos com uma túnica preta simples, sem armadura, porque um predador como aquele não precisava de proteção. Ele desceu os degraus lentamente. Cada passo era um trovão silencioso. O que mais me assustou não foi seu tamanho, nem as cicatrizes pálidas que cruzavam seu peito exposto e subiam pelo pescoço até o maxilar. Foram os olhos, âmbar, dourados, brilhantes e absolutamente inumanos. Eram olhos que viam através da carne, direto na alma. A multidão se partiu como o mar vermelho enquanto ele caminhava. Ninguém ousava respirar. Ele passou por Lady Margaret, sem nem sequer olhar para ela, ignorando a reverência exagerada que ela fez. Ele parou na minha frente. Tive que inclinar a cabeça muito para trás para encará-lo. Ele bloqueava a luz das velas, lançando uma sombra que me engolia inteira. A proximidade dele era avassaladora. O calor que irradiava de seu corpo era febril. Meu instinto primitivo gritava: corra, esconda-se, submeta-se. Meus joelhos tremeram, ameaçando ceder, mas eu travei as pernas. Se eu me ajoelhasse agora,
Ele nunca me veria como uma competidora, apenas como uma presa. Gregory inclinou a cabeça ligeiramente, farejando o ar. Suas narinas dilataram. Ele estava sentindo meu cheiro. Medo? Sim. Sabão barato? Com certeza. Mas talvez, apenas talvez, ele sentisse a determinação desesperada que queimava no meu estômago. Você está no lugar errado, garota. A voz dele era um retumbar profundo, vibrando no chão sob meus pés e dentro do meu peito. Não era um grito. Era uma constatação calma e terrível. O edital não especificava lugar, majestade. Respondi. Minha voz saiu baixa, mas não falhou. Uma sobrancelha escura se ergueu, apenas uma fração. Os olhos âmbar se estreitaram, focando em mim com uma intensidade que quase doía. Ele parecia genuinamente surpreso por eu ter conseguido formar uma frase na presença dele. Lord Robert se aproximou nervoso. Majestade, perdoe a insolência. É apenas uma serva ignorante. Eu ia mandá-la embora agora mesmo. Gregory ergueu uma mão, e Lord Robert calou-se instantaneamente, como se tivesse sido amordaçado. O rei não desviou os olhos de mim. Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal, forçando-me a sustentar seu olhar, ou quebrar. Olhe para elas, ele disse, gesticulando vagamente para as guerreiras atrás de mim, sem desviar os olhos dos meus. Garras, músculos, linhagens de sangue que remontam a bestas antigas. E você? O que você traz para a minha arena? Além de cheiro de poeira e medo. Senti o suor frio escorrer pelas minhas costas. Era um teste. Tudo com um alfa era um teste. Eu trago a única coisa que falta nesta sala, majestade. Respondi, o coração batendo na garganta. Alguém que não tem nada a perder. O silêncio esticou-se, tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. Por um segundo, vi algo passar pelos olhos dele. Não piedade, curiosidade. Como um lobo que encontra um objeto estranho na floresta e decide brincar com ele antes de destruir. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do meu. Podia ver os detalhes dourados na íris dele, a textura áspera da cicatriz na bochecha. O cheiro dele, ferro e couro, me envolveu, inebriante e aterrorizante. Você vai morrer antes do pôr do sol, ele avisou. Não era uma ameaça. Era um fato, dito com a mesma certeza que se diz que a água molha. Sustentei o olhar dele, cravando minhas unhas nas palmas das mãos até doer, usando a dor para me manter focada. Pensei em Kyle. Pensei nas correntes. Talvez, sussurrei de volta, firme, mas morrerei livre. Os lábios dele se repuxaram. Não foi um sorriso. Foi algo mais sombrio, mais primitivo. Um predador reconhecendo pela primeira vez em muito tempo uma presa que não se comportava como tal. Ele se endireitou, voltando à sua altura imponente, e olhou para o escriba que tremia atrás da mesa. Inscreva-a, ele ordenou, a voz ecoando pelo salão. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Lady Margaret parecia ter engolido um limão inteiro. Lord Robert estava pálido de raiva. Gregory se virou, a capa negra girando ao seu redor, e começou a caminhar de volta para o trono. Mas antes de se afastar completamente, ele parou e olhou para mim por cima do ombro. Tente não gritar muito alto quando as feras vierem, pequena rata. Isso estraga o meu vinho. Enquanto ele subia os degraus, e o escriba anotava meu nome com mãos trêmulas, eu soltei o ar que nem percebi que estava segurando. Minhas pernas finalmente cederam um pouco e tive que me apoiar na mesa. Pequena rata. Ele achava que era um insulto. Olhei para Lady Margaret, que agora me encarava com promessas de tortura no olhar. Olhei para as outras guerreiras afiando suas garras. Elas eram fortes, eram poderosas, mas eram arrogantes. Toquei a bolsa de couro na minha cintura. Eu conhecia a Floresta Proibida. Eu colhia cogumelos lá desde os 7 anos, nas bordas onde ninguém ousava ir. Eu sabia quais plantas curavam e quais faziam um homem adulto alucinar seus piores pesadelos. O rei me deu até o pôr do sol. Eu pretendia durar muito mais do que isso. O som da trombeta de osso não foi um aviso. Foi um comando visceral que rasgou o ar da manhã, vibrando nos meus dentes. Estávamos alinhadas na orla da Floresta Proibida. À minha direita e esquerda,
O ar explodiu em violência e magia. Ouvi o som horrível e fascinante de ossos estalando e se rearranjando, de pele se rasgando para dar lugar a pelos grossos. Em segundos, as mulheres nobres e guerreiras desapareceram. No lugar delas, bestas enormes, lobas cinzentas, marrons e negras, do tamanho de pôneis, rosnaram, cavando a terra úmida com garras do tamanho de adagas. Com uivos que gelaram meu sangue, elas dispararam para dentro da mata fechada, uma onda de músculos e fúria predatória. O chão tremeu sob as patas delas. Eu fiquei parada. A poeira levantada pela corrida delas cobriu meu rosto. Tocei, limpando os olhos, e me vi sozinha na linha de partida. O silêncio que se seguiu foi quase humilhante. Eu podia sentir os olhares nas minhas costas. Os nobres, os guardas, e ele, o rei, assistindo dos balcões elevados ou através dos espelhos de vidência espalhados pela arena. Deviam estar rindo. A pequena rata deixada para trás. Mas correr cegamente para a floresta proibida era suicídio. Eu sabia disso. Elas não. Ajeitei a alça da minha bolsa de couro, respirei fundo o cheiro de pinho e decomposição que emanava das árvores antigas e dei o primeiro passo. Não corri. Caminhei, meus olhos varrendo o chão, procurando os caminhos de caça que os animais usavam, não as trilhas largas e óbvias que certamente estavam cheias de armadilhas mágicas. A floresta era um organismo vivo e malévolo. As copas das árvores eram tão densas que o dia virou crepúsculo. Raízes grossas como serpentes se contorciam sob o musgo, esperando um tornozelo descuidado. Cerca de 2 quilômetros adentro, o som de água furiosa começou a abafar o canto dos pássaros. O rio das almas. Eu sabia que ele cortava o caminho para o centro da floresta. Quando cheguei à margem, a cena era caótica. A correnteza não era natural. A água espumava em branco e violeta, girando em redemoinhos que pareciam bocas famintas. 3 das competidoras, em suas formas lupinas, lutavam contra a correnteza. Elas tentavam usar a força bruta, nadando contra o fluxo mágico, mas a água as jogava contra as pedras como se fossem bonecas de pano. Uma loba cinzenta uivou em pânico ao ser sugada por um redemoinho, desaparecendo sob a superfície antes de ser cuspida, ferida e exausta, na margem de onde partira. Força bruta não funcionava aqui. A magia do rio se alimentava de resistência. Quanto mais você lutava, mais ele puxava. Olhei para cima. As árvores antigas de carvalho-ferro cresciam em ambas as margens, seus galhos se estendendo como braços gigantescos sobre o desfiladeiro do rio. E pendurados neles, grossos cipós de vinha de aço. Enquanto as lobas tentavam se recuperar na margem, arfando e sangrando, eu tirei da minha bolsa uma corda fina mais resistente, feita de tendão trançado, e uma pedra pesada com um furo no meio. Amarrei a pedra na ponta da corda. Respirei fundo, calculando a distância e o vento. Girei a corda acima da cabeça, sentindo o peso da pedra, e lancei. A pedra voou em um arco perfeito, passando por cima de um galho grosso do outro lado e descendo, trazendo a corda consigo. Puxei até ter as 2 pontas na mão. Testei a resistência. Estava firme. "O que você está fazendo, humana?" Uma voz rosnada soou atrás de mim. Virei-me. Uma das lobas tinha voltado à forma humana, nua e tremendo de frio e raiva. Era uma guerreira do clã do norte. Ela me olhava com desprezo, mas também com confusão. Não respondi. Amarrei a corda na minha cintura e no tronco de uma árvore próxima, criando uma tensão. Depois, usando um pedaço de couro grosso para proteger as mãos, agarrei o cipó mais robusto que pendia acima de mim e me lancei no vazio. O vento assobiou nos meus ouvidos. Meus braços queimaram com o esforço de sustentar meu próprio peso, mas eu balancei, usando o impulso para alcançar o próximo cipó, e o próximo. Era uma dança aérea que eu praticava desde criança, para alcançar os ninhos de pássaros raros. Enquanto as guerreiras poderosas eram humilhadas pela água mágica lá embaixo, eu cruzava o abismo em silêncio, suspensa acima do perigo. Quando pousei na terra fofa da margem oposta, minhas mãos tremiam e meu coração batia descompassado, mas eu estava seca e estava viva. Olhei para trás. A guerreira do norte me encarava, boquiaberta.
Eu sabia que, em algum lugar no castelo, o rei Gregory estava vendo isso no espelho. Eu esperava que ele estivesse prestando atenção. Não precisei de garras para cruzar o inferno. Precisei de física. Continuei avançando. O terreno começou a mudar. O musgo verde deu lugar a fungos de cores vibrantes. Laranjas neon, roxos profundos. O ar ficou pesado, doce e enjoativo. Parecia cheiro de frutas podres e mel velho. Parei imediatamente. O instinto gritou antes do pensamento racional. Cogumelos do sono eterno. Esporos da loucura. A floresta estava liberando seu sistema de defesa. Uma névoa amarelada começou a se erguer do chão, serpenteando entre as árvores como fumaça viva. Levei a mão à boca, prendendo a respiração. Meus olhos começaram a arder. Se eu respirasse aquilo, em minutos eu não saberia meu próprio nome. Em 1 hora, eu estaria atacando árvores achando que eram dragões. Mergulhei a mão na bolsa freneticamente. Meus dedos encontraram o frasco de vidro que eu preparara na noite anterior, roubando os suprimentos da cozinha. Vinagre de maçã concentrado. Rasguei uma tira da barra do meu vestido. Encharquei o tecido com o líquido ácido e amarrei firmemente em volta do rosto, cobrindo nariz e boca. O cheiro do vinagre era pungente, queimava minhas narinas e fazia meus olhos lacrimejarem, mas cortava o doce enjoativo dos esporos. Era um filtro rudimentar, mas funcionava. Avancei através da névoa amarela, os olhos semicerrados. Foi então que ouvi os gritos. Não eram uivos de lobo. Eram gritos humanos, cheios de terror absoluto. Segui o som, movendo-me agachada. Numa clareira tomada pela névoa densa, encontrei Lady Margaret, a grande favorita, a guerreira perfeita. Ela estava em sua forma humana, girando em círculos, brandindo uma espada contra o nada. Saiam! Saiam de perto de mim! Ela gritava, os olhos azuis arregalados, focados em horrores que só ela via. Não toquem no meu rosto! Pai, não deixe eles comerem meus olhos! Ela golpeava o ar, tropeçando nas próprias pernas. A armadura prateada estava suja de lama, o cabelo dourado embaraçado com folhas e gravetos. Ela parecia insana, vulnerável. Parei atrás de uma árvore grossa, observando. Os esporos tinham pego a mente dela e a virado do avesso. Ela estava lutando contra seus próprios demônios. Se eu a deixasse ali, ela acabaria caindo em um barranco ou cortando a própria garganta em seu delírio. Seria uma competidora a menos. A rival mais forte, eliminada pela própria floresta. Eu deveria seguir em frente. Kyle precisava de mim. O rei estava me esperando no final desta etapa. Dei um passo para me afastar. Margaret soltou um soluço quebrado, caindo de joelhos. Por favor, eu não quero morrer sozinha. Ela sussurrou para as sombras. A frase me atingiu como um soco. Era a mesma coisa que Kyle me dissera na noite em que nossos pais morreram. Amaldiçoei minha própria consciência. Amaldiçoei a estupidez da compaixão. Corri em direção a ela. Margaret me viu emergir da névoa e gritou, levantando a espada. Monstro! Sou eu, Margaret! Baixe a espada! Minha voz saiu abafada pelo tecido. Eu não esperei ela raciocinar. Avancei por baixo da guarda desajeitada dela, chutei a parte de trás do joelho dela para derrubá-la e segurei seus pulsos. Ela era mais forte que eu, muito mais, mas o terror a deixava fraca e descoordenada. Peguei o resto do vinagre e joguei direto no rosto dela. Ela engasgou, tossindo violentamente, o choque do ácido quebrando momentaneamente a alucinação. Respire, ordenei, segurando o rosto dela. O cheiro azedo. Foque no cheiro azedo. O doce é mentira. O azedo é real. Os olhos dela focaram nos meus por um segundo. O pânico ainda estava lá, mas a loucura recuou um passo. Laia, ela murmurou confusa. Você é um demônio? Sou a serva que você zombou. Rosnei, puxando-a para cima. E se você não andar, vamos morrer as duas. Vamos. Passei o braço dela pelo meu pescoço e comecei a arrastá-la. Ela era pesada, músculo denso de guerreira, mas o medo a fazia cooperar. Caminhamos juntas, eu servindo de guia e âncora de realidade enquanto a névoa tentava nos engolir. Por quê? Ela perguntou, a voz arrastada, enquanto saíamos da zona de esporos e o ar começava a limpar.
Você podia ter me deixado. O trono. Seria mais fácil. Larguei-a na grama limpa, longe da névoa amarela. Minhas costas doíam. Meus pulmões ardiam. Arranquei a máscara de vinagre, puxando o ar puro com ganância. Olhei para ela. Margarete estava sentada, pálida, trêmula, olhando para mim como se eu fosse uma criatura mitológica que ela não conseguia classificar. Não se ganha um trono deixando corpos para trás, Margarete, murmurei, limpando o suor da testa. Isso é coisa de tirano, não de rainha. Eu não sabia se ela entendeu. Não importava. Levantei os olhos para o céu, para onde um corvo solitário nos observava de um galho alto. Seus olhos brilhavam com um reflexo estranho, quase mecânico. Magia. Eu sabia que ele estava ouvindo. Sustentei o olhar do pássaro, imaginando os olhos âmbar do outro lado. Estou indo buscar minha recompensa. Sussurrei para o pássaro. Virei as costas para Margarete, que ainda tentava entender o que havia acontecido, e voltei a caminhar em direção ao centro da floresta. Eu tinha sobrevivido à água e ao ar. Faltava o fogo da presença dele. A noite caiu sobre o castelo não como um manto de descanso, mas como uma mortalha de veludo negro. As tochas nos corredores de pedra queimavam com uma luz alaranjada e trêmula, projetando sombras longas que pareciam sussurrar segredos. O ar estava carregado com a eletricidade estática que antecede uma tempestade, ou uma execução. Fui levada aos aposentos dos hóspedes, um quarto que era maior do que a casa inteira onde cresci. Havia uma banheira de cobre cheia de água quente e fumegante, sais de banho com cheiro de lavanda e toalhas macias como nuvens. Mas sobre a cama de dossel não havia vestidos de seda ou joias esperando por mim. Apenas um bilhete em pergaminho grosso, selado com a cera vermelha do brasão real. Impressione-me. Sorri. Um sorriso amargo e pequeno. O teste não tinha acabado. A floresta era o teste físico. O banquete seria o teste social. E para uma serva sem clã, a etiqueta da corte era um campo minado mais perigoso que qualquer rio mágico. Não havia roupas finas. Revirei o quarto. Encontrei cortinas de veludo negro pesado, descartadas num canto, provavelmente trocadas recentemente. E no kit de costura que eu sempre carregava, hábito de quem vive remendando a própria vida, havia um carretel de fio dourado que eu encontrara caído no chão da sala de costura real meses atrás. Trabalhei rápido. Minhas mãos, calejadas pelo trabalho duro, moviam-se com precisão cirúrgica. Cortei, alfinetei, costurei. O veludo negro se moldou ao meu corpo, simples, austero, mas com uma dignidade sombria. Usei o fio de ouro para bordar videiras espinhosas subindo pela bainha e pelos punhos. Não eram flores delicadas. Eram espinhos. Um aviso. Quando entrei no salão de banquetes, o silêncio caiu como uma guilhotina. Havia apenas 7 sobreviventes das 20 iniciais. 7 mulheres sentadas à longa mesa de carvalho, todas vestidas com sedas importadas, peles raras e pedras preciosas que brilhavam à luz dos candelabros. Lady Margaret estava lá, pálida mas composta, usando um vestido azul safira que realçava seus olhos. Ela me viu entrar e, por um breve momento, a máscara de arrogância caiu, revelando uma confusão genuína. Ela baixou os olhos para o prato. Avancei. O som dos meus passos era abafado pelo tapete persa, mas eu sentia cada olhar queimando minha pele. O rei Gregory estava na cabeceira. Ele não usava coroa, mas não precisava. Sua presença preenchia a sala, escura e magnética. Ele segurava uma taça de vinho tinto, girando o líquido lentamente, os olhos fixos em mim enquanto eu me aproximava. Ele avaliou meu vestido improvisado. Não houve zombaria em seu olhar. Houve reconhecimento. A matrasada, Lord Robert comentou, cortando um pedaço de fazão com violência. Ele estava sentado à direita do rei, exalando hostilidade. Típico de quem não tem educação. Talvez estivesse ocupada limpando os estábulos antes de vir? Algumas das outras competidoras riram, sons nervosos e agudos. Parei atrás da cadeira vazia que me fora designada, de frente para Margaret. A pontualidade é a virtude dos entediados, Lord Robert, respondi, minha voz calma cortando o ar. Eu estava ocupada garantindo que minha presença aqui fosse adequada à majestade do rei,
já que, ao contrário de algumas damas presentes, não tenho um exército de criados para cobrir minhas falhas com seda cara. O garfo de Lord Robert parou no meio do caminho até a boca. O rei Gregory escondeu um sorriso atrás da taça. Sente-se, o rei ordenou, a voz grave enviando um arrepio pela minha espinha. O jantar foi um calvário disfarçado de luxo. Cada prato era uma armadilha, cada pergunta uma emboscada. Diga-nos, Laia, começou uma duquesa do clã do Vale, sorrindo com dentes perfeitos demais. Qual é a sua opinião sobre a política de taxação das fronteiras do norte? O rei está pensando em aumentar o tributo sobre o comércio de grãos. Era uma pergunta feita para me humilhar. Eles esperavam que eu gaguejasse, que eu falasse sobre o preço do pão. Limpei os lábios com o guardanapo de linho, ganhando tempo. Olhei diretamente para Gregory. Aumentar o tributo agora seria um erro estratégico, Majestade. O inverno foi rigoroso no norte. As colheitas foram fracas. Se taxar o pouco que eles têm, o senhor não terá ouro, terá rebelião. Um rei sábio não tosquia a ovelha até a pele sangrar antes do inverno. Ele espera a primavera, quando a lã cresce de novo. O silêncio voltou, mais pesado. A duquesa piscou, sem palavras. Gregory inclinou-se para a frente, os cotovelos na mesa, os olhos brilhando com um interesse predatório. E o que você sugere? Isenção temporária em troca de serviço nas patrulhas de fronteira. Respondi sem hesitar. Os nortenhos são guerreiros orgulhosos. Eles preferem morrer lutando por seu rei do que morrer de fome pagando impostos a ele. Deles um propósito, e o senhor terá lealdade, que vale mais que ouro. Gregory recostou-se na cadeira, um sorriso lento e perigoso curvando seus lábios. Lealdade vale mais que ouro. Ele repetiu, olhando de soslaio para Lord Robert, que parecia ter engolido um prego. Interessante ouvir isso de alguém que não tem nenhum dos dois. Então, a música começou. Um quarteto de cordas no canto do salão iniciou uma melodia lenta e melancólica. Gregory levantou-se. A cadeira arranhou o chão, um som áspero. Ele caminhou até mim, contornando a mesa como um lobo cercando uma presa. Parou ao meu lado e estendeu a mão. A palma era larga, calosa, marcada por cicatrizes de batalha. Dance comigo. Não foi um pedido. Coloquei minha mão na dele. A diferença de tamanho era absurda. Minha mão desapareceu na dele. O calor da pele dele queimou a minha. Uma corrente elétrica subindo pelo meu braço e se alojando no meu peito. Ele me puxou para o centro do salão. Quando ele colocou a outra mão na minha cintura, senti a força contida ali. Ele poderia me quebrar com um aperto, mas seu toque era surpreendentemente controlado. Começamos a nos mover. Eu não sabia dançar as danças da corte, mas ele não estava liderando uma valsa. Ele estava liderando algo mais primitivo, um movimento de corpos que respondiam um ao outro. Eu apenas o segui, deixando que ele guiasse meus passos. Você costurou isso, ele murmurou, a voz vibrando contra o meu ouvido, tão perto que senti o hálito quente dele no meu pescoço. Videiras de espinhos. Rosas têm espinhos para se proteger de quem tenta colhê-las sem cuidado. Respondi, olhando para o nó da gravata dele para não ter que encarar aqueles olhos hipnóticos. E você é uma rosa, Laia? Ele perguntou, e pude ouvir o sorriso na voz dele. Ou é a erva daninha que sufoca o jardim inteiro se não for arrancada? Ergui os olhos, encontrando o âmbar derretido dos dele. Estávamos tão perto que o mundo ao redor desapareceu. O salão, os nobres, a música, tudo sumiu. Só existia ele, o calor do corpo dele, o cheiro de floresta e perigo. Ervas daninhas sobrevivem onde rosas morrem, Majestade. Elas crescem nas fendas do concreto. Elas resistem ao veneno. Talvez o seu jardim precise de algo mais resistente do que flores bonitas que murcham na primeira geada. A mão dele na minha cintura apertou ligeiramente, puxando-me ainda mais para perto. Nossos corpos colaram. Senti a dureza dos músculos dele contra a minha suavidade. O ar ficou rarefeito. Meu coração batia tão forte que eu temia que ele pudesse sentir contra o peito dele. Você é perigosa, pequena rata. Ele sussurrou. E a voz dele era rouca, cheia de uma fome que não tinha nada a ver com comida. Você fala de política como um general e me olha como se quisesse me desafiar e me devorar ao mesmo tempo. Alguém precisa desafiá-lo. Respondi sem fôlego. Todos aqui morrem de medo do Senhor.
E você não? Eu estou aterrorizada. Admiti, a honestidade escapando antes que eu pudesse contê-la. Mas o medo me mantém viva. A complacência mata. Ele parou de dançar abruptamente, mas não me soltou. Ficamos parados no meio do salão, envoltos na música e na tensão sexual que crepitava entre nós como faíscas invisíveis. Ele baixou a cabeça lentamente, os olhos fixos na minha boca. Por um segundo insano, pensei que ele fosse me beijar ali mesmo, na frente de todos. Amanhã, ele disse, baixo e grave, será a caçada. Eu serei a besta. E você, Laia, você será a presa que eu mais vou gostar de perseguir. Ele me soltou e se afastou, deixando-me ali, trêmula, com a pele formigando onde ele tocou e o coração batendo um ritmo de guerra. Voltei para a mesa, as pernas bambas. Lady Margaret me observava. Não havia ódio no olhar dela agora. Havia medo. E algo mais. Respeito? Lord Robert, no entanto, olhava para o rei com uma expressão indecifrável. Seus dedos tamborilavam no cabo de uma adaga cerimonial presa ao cinto. O brilho nos olhos dele era frio e calculista. Enquanto eu bebia um gole de água para acalmar minha garganta seca, uma sensação gélida percorreu minha espinha. Não era a tensão sexual de antes. Era o instinto de sobrevivência gritando novamente. O jogo estava mudando. O rei estava fascinado, sim, mas fascinado o suficiente para ver a lâmina que estava sendo afiada nas costas dele. Olhei para a taça de vinho de Gregory, intocada desde que ele voltara a se sentar, e depois para a mão de Lord Robert, que discretamente deslizava algo para dentro da manga da túnica. O banquete não era o teste. Era o prelúdio do assassinato. O sol se pôs com uma vermelhidão sangrenta que manchou o horizonte, como se o próprio céu previsse o que estava por vir. Fomos levadas de volta à orla da Floresta Proibida. Mas desta vez, não havia trombetas. Apenas o silêncio pesado da noite e o sussurro do vento nas folhas negras. Éramos 5 agora. 2 desistiram após o banquete, intimidadas pela intensidade do rei. Margaret estava ao meu lado, afiando uma adaga longa. Ela não me olhou, mas sua postura estava menos rígida, menos arrogante. O medo da floresta ainda estava nela. O arauto real, um homem pálido com uma tocha na mão, leu as regras com voz monótona. O rei entrará na mata em sua forma primal. Ele é a besta. Vocês são a caça. O objetivo é sobreviver até o amanhecer ou capturar a bandeira de sangue que ele carrega no pescoço. Quem pegar a bandeira, ganha a coroa. Quem for pego... Bem, o rei tentará se controlar. Tentei engolir o nó na garganta. Tentar se controlar. Um uivo rasgou a noite. Não era um uivo comum. Era um som que vibrava nos ossos, profundo, gutural e terrível. Vinha do coração da floresta. Gregory já estava lá. As outras 3 competidoras se transformaram imediatamente e dispararam para a mata. Margaret hesitou, olhou para mim por um segundo e depois correu em sua forma humana, espada na mão. Eu respirei fundo, apertando as alças da minha bolsa. Eu não podia correr mais que ele. Não podia lutar com ele. Minha única chance era prever onde ele estaria. Entrei na floresta. A escuridão era quase sólida. Usei a luz da lua filtrada pelas copas para me guiar. O cheiro de predador estava em toda parte, misturado com o aroma da terra úmida. 1 hora se passou. Ouvi gritos distantes. Uma das competidoras tinha sido pega. O som de luta foi breve, seguido por um silêncio assustador. Ele era eficiente. Eu me movia contra o vento, mascarando o meu cheiro. Subi em uma árvore alta para ter uma visão melhor. Lá de cima, vi um vulto imenso se movendo pelas sombras lá embaixo. Um lobo negro, gigante, maior do que qualquer animal deveria ser. Seus olhos brilhavam como brasas. Ele parou, farejando o ar. Ele sabia onde eu estava? De repente, um assobio agudo cortou o ar, quase inaudível. Não veio de mim. Veio de um arbusto denso a 30 metros de onde o rei estava. Uma flecha negra voou das sombras. Não era uma flecha de competição. A ponta brilhava com um líquido viscoso e esverdeado sob o luar. Gregory, em sua forma de lobo, tentou girar,
mas a flecha o atingiu no flanco, penetrando fundo na carne e no músculo. O rugido que ele soltou não foi de raiva, foi de dor e surpresa. O lobo gigante cambaleou, as patas traseiras falhando. Ele caiu pesadamente, rosnando e tentando morder a flecha, mas seu corpo parecia não obedecer. Pulei da árvore, esquecendo a furtividade. Não! O grito escapou da minha garganta. Corri na direção dele. No caminho, vi uma figura encapuzada se afastando rapidamente na direção oposta, carregando um arco longo. Um assassino. Amando de Lord Robert. Eu sabia. Cheguei onde o rei estava caído. A visão era aterrorizante. O lobo gigante estava deitado de lado, a respiração saindo em arquejos rasgados e espumantes. Os olhos âmbar estavam vidrados, revirando, focados em inimigos invisíveis. A flecha. Wolfsbane concentrado. Mata-lobos. Lady Margaret surgiu das árvores, a espada em punho. Ela parou bruscamente ao ver a cena. Ele caiu. Ela sussurrou, os olhos arregalados. É um teste? Não é um teste. Gritei, caindo de joelhos ao lado da cabeça imensa do lobo. O calor que emanava dele era febril. Ele foi envenenado. Ajude-me. Margaret olhou para o rei, depois para a floresta escura onde a bandeira deveria estar. Se ele morrer, o torneio acaba. Ela murmurou, a voz trêmula. Se eu pegar a bandeira agora, eu sou a rainha. Se ele morrer, o reino cai. Rebati, desesperada. Margaret, por favor, é o seu rei. Ela deu um passo para trás, o medo e a ambição lutando em seu rosto. Por fim, a ambição venceu. Ou talvez a covardia. Eu vou buscar ajuda. Ela gaguejou e correu. Mas ela correu na direção da saída, longe do perigo, longe dele. Fiquei sozinha com o monstro moribundo. Gregory soltou um gemido baixo, um som que partiu meu coração. Ele tentou se levantar, mas suas patas deslizaram na lama. O veneno estava paralisando seu sistema nervoso. Calma, calma, sussurrei, minhas mãos tremendo enquanto tocava o pelo grosso e áspero do pescoço dele. Eu estou aqui. Precisava agir rápido. Wolfsbane mata em minutos se chegar ao coração. Tateei minha bolsa. Eu tinha ervas para dor, para infecção, mas nada forte o suficiente para neutralizar aquilo. Olhei para a ferida. O sangue que escorria era preto e cheirava a ácido. Só havia uma maneira. Peguei uma pedra de sílex afiada do chão. Com um movimento rápido, cortei a pele ao redor da flecha para alargar o ferimento. O lobo estremeceu, um rosnado fraco vibrando em sua garganta. Mas ele estava fraco demais para me atacar. Arranquei a flecha com um puxão violento. Desculpe, desculpe. Choraminguei. Agora, a parte perigosa. Inclinei-me sobre a ferida aberta. O cheiro era nauseante. Encostei minha boca na carne quente e sangrenta do rei e suguei. O gosto era amargo, metálico e queimante. Cuspi o sangue envenenado na terra. Suguei de novo. E de novo. Minha boca ardia. Minha língua parecia estar pegando fogo. O veneno estava entrando em mim, em doses pequenas, mas perigosas. O corpo gigante do lobo começou a relaxar. A respiração dele, antes irregular, começou a se aprofundar. Senti uma tontura violenta. O mundo girou. Minha visão ficou turva nas bordas. O Wolfsbane estava no meu sistema agora. Caí para o lado, arfando, deitada na terra fria ao lado da cabeça dele. Os olhos do lobo se abriram um pouco mais, o dourado clareando a névoa do veneno. Ele virou a cabeça lentamente. O focinho úmido tocou minha bochecha. Não era um gesto de predador. Era reconhecimento, gratidão. Ele soltou um som baixo, quase um gemido humano. Tentei levantar a mão para tocar o focinho dele, mas meu braço pesava 1 tonelada. Você vive, sussurrei, as palavras arrastadas pela minha língua inchada. Você vive, Gregory. A última coisa que vi antes da escuridão me levar foram os olhos dele, brilhando com uma fúria e uma promessa aterrorizante, enquanto a forma de lobo começava a tremeluzir, tentando voltar a ser homem. E então, ouvi botas pesadas se aproximando. Muitos pés. Ali, a voz de Lord Robert. Ela envenenou o rei. Prendam a bruxa. Senti mãos brutas me agarrarem, me arrastando para longe do calor dele. Eu queria gritar,
Queria dizer a verdade, mas minha voz tinha sumido. Eu salvei o monstro. E agora, os verdadeiros monstros iam me devorar. Acordei com o gosto de cinzas e cobre na boca. A escuridão era absoluta, exceto por um feixe de luz lunar pálida que entrava por uma grade alta demais para alcançar. O chão de pedra sugava o pouco calor que restava no meu corpo. Minhas mãos estavam acorrentadas à parede, o metal frio mordendo meus pulsos feridos. O veneno. O Wolfsbane ainda circulava no meu sangue, uma dormência formigante que deixava meus membros pesados e minha mente lenta. Mas eu estava viva, o que significava que a dose que suguei não fora letal, apenas incapacitante. A porta de ferro da cela rangeu. A luz de uma tocha invadiu meu pequeno inferno, cegando-me momentaneamente. Lord Robert entrou. Ele vestia veludo negro e um sorriso de triunfo que não alcançava seus olhos frios. Impressionante, ele murmurou, chutando minha perna estendida com a ponta da bota. O veneno deveria ter matado você em minutos. Parece que ratos têm estômagos fortes. Tentei falar, mas minha garganta estava seca como lixa. Consegui apenas um sussurro rouco. Ele vive. A risada de Robert ecoou nas paredes úmidas. O rei? Ah, ele está em coma, delirando em seus aposentos. Os curandeiros dizem que foi uma tentativa de assassinato. E adivinhe quem eles culpam? A serva que foi encontrada com a boca suja do sangue envenenado dele. Ele se agachou, segurando meu queixo com força, forçando-me a encará-lo. Ao amanhecer, você será executada por traição e regicídio. Margaret será coroada rainha regente até a recuperação do rei. E se o rei infelizmente não resistir ao veneno restante, bem, o reino precisará de estabilidade. Ele soltou meu rosto com nojo e limpou a mão no casaco. Você quase estragou tudo salvando-o, garota estúpida. Mas no fim, você apenas me deu o bode expiatório perfeito. Ninguém vai chorar por uma lavadeira. Ele saiu, a porta batendo com um estrondo final. A escuridão voltou, mas agora acompanhada pelo peso sufocante da injustiça. Encostei a cabeça na pedra fria. Fechei os olhos. Não rezei para os deuses. Concentrei-me nele. Gregory. Eu podia senti-lo. Não era imaginação. Era um puxão no meu peito. Um fio invisível vibrando. Eu tinha o sangue dele na minha boca. O gosto dele na minha alma. E através dessa conexão estranha e proibida, eu senti quando aconteceu. O despertar. Não foi suave. Foi uma explosão. Lá em cima, no castelo, senti uma onda de fúria pura despertar. Era como estar ligada a um vulcão entrando em erupção. O medo de Lord Robert era pequeno perto daquilo. Um rugido distante fez a poeira cair do teto da minha cela. Guardas gritaram no corredor. Passos apressados. Metal contra metal. O som de corpos sendo jogados contra as paredes. O castelo estava tremendo. Ele estava vindo. O barulho ficou mais alto, mais perto. Gritos de terror. O som de madeira estilhaçando. A porta da minha cela não foi aberta. Ela foi arrancada das dobradiças. Uma figura imensa preencheu a entrada. A tocha caída no corredor iluminou a silhueta dele. Gregory. Ele estava humano, mas mal parecia um. Estava coberto de sangue. Não dele, mas dos homens que tentaram impedi-lo. Seu peito nu subia e descia violentamente. As veias do pescoço saltavam. Mas foram os olhos que me prenderam. O âmbar estava em chamas. Ele varreu a cela, procurando. Quando seus olhos pousaram em mim, encolhida e acorrentada, a fúria dele mudou. Tornou-se algo frio, focado e terrível. Ele entrou na cela. Com um movimento rápido de suas mãos nuas, ele agarrou as correntes que me prendiam. O metal gemeu e se partiu como se fosse argila. Caí para a frente, mas ele me pegou antes que eu tocasse o chão. Os braços dele eram ferro quente ao meu redor. Ele me apertou contra o peito, enterrando o rosto no meu pescoço, inalando profundamente. Eu sinto o veneno em você. Ele rosnou, a voz vibrando através da minha pele. Você tomou o meu lugar. Eles disseram que eu te matei. Sussurrei, agarrando-me aos ombros dele para me manter em pé. Eles vão queimar por isso. Ele me levantou nos braços como se eu não pesasse nada.
Eu queria dizer que podia andar, mas minhas pernas eram gelatina. E para ser honesta, eu não queria que ele me soltasse. Nunca mais. Ele saiu das masmorras, passando por cima dos corpos inconscientes ou mortos dos guardas de Lord Robert. Ele não corria. Ele marchava. Uma tempestade personificada subindo em direção à luz. Chegamos às grandes portas do Salão do Trono. Eu podia ouvir vozes lá dentro. O conselho estava reunido. A coroação apressada de Margaret. Gregory não parou. Ele chutou as portas duplas de carvalho maciço. O estrondo foi ensurdecedor. O salão ficou em silêncio instantâneo. Centenas de cabeças se viraram. Lord Robert estava no estrado, segurando a coroa de ferro. Margaret estava ajoelhada à sua frente. Ao verem o rei, vivo e coberto de sangue, segurando a assassina em seus braços, a cor sumiu do rosto deles. Gregory caminhou pelo corredor central. O tapete vermelho ficou manchado com as pegadas de sangue que ele deixava. A cerimônia acabou. A voz dele não era alta, mas preencheu cada canto do salão, carregada de uma autoridade letal. Majestade! Lord Robert gaguejou, as mãos tremendo tanto que a coroa caiu no chão com um clangor metálico. Nós pensamos que estava morto. Essa bruxa. Ela o envenenou. Estávamos apenas garantindo a sucessão. Gregory parou ao pé do estrado. Ele me colocou no chão com uma delicadeza que contrastava com a violência ao redor, mas manteve um braço firme em volta da minha cintura, me sustentando. Envenenado? Gregory repetiu, baixo e perigoso. Sim, por uma flecha do meu próprio arsenal, disparada pelas costas. E esta mulher, esta bruxa, sugou o veneno das minhas veias para me salvar, enquanto sua filha fugia como uma covarde. Um murmúrio de choque percorreu a corte. Margaret levantou-se, os olhos cheios de lágrimas de vergonha e medo. Pai disse que era um teste. Ela choramingou. Silêncio. Lord Robert gritou, perdendo a compostura. Ele sabia que estava encurralado. Seus olhos varreram o salão, frenéticos, e pararam em mim. O ódio puro distorceu seu rosto. Ele puxou a espada da bainha de um guarda próximo. Se eu vou cair, levo a rata comigo. Tudo aconteceu em câmera lenta. Robert avançou, a lâmina visando meu peito. Gregory rugiu, movendo-se para me interceptar, mas ele ainda estava lento pelo resíduo do veneno. Eu vi a dor cruzar o rosto dele, quando ele tentou se transformar e falhou. Ele ia ser atingido. De novo. Por minha causa. Não. Algo quebrou dentro de mim. Não foi um osso. Foi uma represa. O medo desapareceu, substituído por um amor tão feroz e protetor que queimava mais que o sol. Eu não pensei. Eu apenas senti. Dei um passo à frente, colocando-me entre o rei e a lâmina. Não. Meu grito não foi humano. No momento em que a espada deveria ter perfurado minha carne, ela encontrou luz. Uma explosão branca e silenciosa partiu de dentro do meu peito. Senti meus ossos vibrarem, se expandirem, se rearranjarem, mas não havia dor. Havia apenas poder. Poder antigo. Poder esquecido. O mundo ficou branco. Quando a visão voltou, eu não estava mais olhando para cima. Eu estava olhando para baixo. Lord Robert estava caído de costas, a espada derretida na mão, os olhos arregalados de terror absoluto. Olhei para minhas mãos. Não eram mãos. Eram patas. Enormes, brancas como a neve virgem, brilhando com uma aura etérea, roxa e prateada. Eu não era um lobo comum. Eu era imensa, maior que Gregory em sua forma bestial. Eu era feita de luz estelar e fúria espiritual. A loba espiritual branca. A lenda que as amas contavam para as crianças dormirem. A guardiã da linhagem perdida. O silêncio no salão era absoluto. Ninguém ousava respirar. Senti o poder fluir por mim como um rio de eletricidade. Virei minha cabeça enorme para trás. Gregory estava lá, parado, os olhos âmbar arregalados, a boca entreaberta. Ele não estava com medo. Ele estava maravilhado. Ele olhava para mim como se tivesse encontrado sua religião. Voltei-me para Robert e Margaret. Abri minha boca, e o som que saiu não foi um rosnado. Foi um julgamento. Um uivo que não apenas foi ouvido pelos ouvidos, mas sentido pelas almas de todos os presentes.
O som ressoou nos vitrais, fazendo-os vibrar. Era o som da autoridade absoluta. Imediatamente, todos no salão, nobres, guardas, servos, caíram de joelhos. Não por escolha, mas porque seus instintos lupinos reconheceram a presença de algo superior a um alfa. Eles reconheceram uma deusa. Até Lord Robert, tremendo e chorando no chão, teve que baixar a cabeça, esmagado pelo peso da minha presença. Eu avancei um passo em direção a ele. O cheiro do medo dele era azedo. Eu poderia esmagá-lo com uma pata. Eu poderia rasgar a garganta dele. Mas eu olhei para Gregory. Ele se aproximou lentamente, estendendo a mão para tocar meu flanco brilhante. O toque dele ancorou meu espírito, impedindo-me de me dissolver em pura luz. Eu não precisava matar para vencer. Eu já tinha vencido. A serva tinha morrido naquelas masmorras. A rainha tinha nascido. O uivo cessou, mas o eco dele ainda vibrava nas pedras do castelo e nos ossos de todos os presentes. A luz ofuscante que emanava de mim começou a diminuir, recuando para dentro da minha pele até que a forma da loba espiritual se desfez em fumaça prateada. Senti meus pés humanos tocarem o chão frio novamente. O vestido preto rasgado mal cobria meu corpo trêmulo, mas Gregory já estava lá. Ele tirou sua própria capa pesada, ainda suja da batalha, e a colocou sobre meus ombros, envolvendo-me num casulo de calor e cheiro de alfa. O silêncio no salão era sepulcral. Lord Robert e Lady Margaret continuavam prostrados no chão, incapazes de levantar os olhos. Minha respiração estava pesada, mas minha mente, estranhamente, nunca estivera tão clara. Meus olhos ainda ardiam, e eu sabia, sem precisar de espelho, que eles não eram mais cinzentos. Eles brilhavam com o violeta da magia antiga. Levante-se, Robert. Minha voz saiu baixa, mas carregada com a mesma ressonância sobrenatural do uivo. O conselheiro levantou a cabeça. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. O terror em seu rosto era patético. Majestade, ele balbuciou, dirigindo-se a mim, não a Gregory. Não, cortei. A coroa não se negocia com traidores. Olhei para Gregory. Ele estava ao meu lado, uma muralha de apoio, mas seus olhos me diziam que a decisão era minha. Ele, o alfa da guerra, estava cedendo o comando do campo de batalha para mim. O veneno que você usou, continuei, caminhando até Robert, deveria paralisar o coração. Uma morte dolorosa. Mas eu não sou você. E este reino não será construído sobre covas rasas. Virei-me para os guardas que, agora recuperados do choque, cercavam os traidores. Levem-nos, não para a forca. Para as terras mortas, no extremo norte. Deixem que sobrevivam lá, sem títulos, sem ouro, sem nome. Se a terra os perdoar, talvez vivam. Se não, deixei a frase no ar. Margaret soltou um soluço, mas não protestou. Ela sabia que a morte seria mais misericordiosa que o exílio nas terras estéreis. Mas ela também sabia que eu acabara de poupar a vida dela. Enquanto eram arrastados para fora, o salão explodiu em murmúrios. Gregory se virou para mim. Ele ignorou a corte, os nobres, o protocolo. Ele caiu de joelhos. O grande rei Alfa, o terror das nações, ajoelhado diante de uma ex-lavadeira. Ele pegou minhas mãos, beijando os nós dos meus dedos, um por um. Eu procurei uma rainha entre guerreiras. Ele disse, a voz rouca de emoção, alta o suficiente para todos ouvirem. Procurei força em músculos e garras, e fui cego. Encontrei uma deusa entre as servas. Encontrei a força verdadeira num coração que escolheu salvar o monstro em vez de fugir dele. Senti lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Você não é um monstro, Gregory. Sussurrei, acariciando o rosto dele, sentindo a barba por fazer arranhar minha palma. Você é apenas um homem que esqueceu como ser humano. Então me ensine, ele pediu, encostando a testa na minha. Governe comigo, não atrás de mim, não ao meu lado. Seja minha bússola, seja minha alma. Sim, respondi. Naquela mesma noite, não houve banquete pomposo. Saímos do castelo, descendo até a margem do rio onde tudo começara, onde eu lavava roupas e sonhava com liberdade. Kyle estava lá, libertado das masmorras,
limpo e alimentado, olhando para mim com olhos arregalados de admiração. Abracei meu irmão com tanta força que ele reclamou rindo. Ele estava seguro, finalmente. Sob o luar, com os pés na água corrente e as testemunhas sendo apenas meu irmão e as estrelas, Gregory e eu fizemos os votos antigos. Ele mordeu a curva do meu pescoço, não para ferir, mas para marcar. Senti o vínculo se fechar com um estalo de poder, uma ponte dourada conectando nossas mentes e corações para sempre. A dor foi breve, substituída por uma onda de pertencimento absoluto. Eu não estava mais sozinha. Eu era dele, e ele era meu. Eles acharam que eu era uma ovelha para o abate no jogo deles. Pensei, enquanto Gregory me beijava, selando nossa união sob a luz da lua. Mas eu era o lobo que eles esqueceram de temer. O rei sorriu contra meus lábios, como se tivesse ouvido meu pensamento. E agora, ele sussurrou, nós caçamos juntos. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.